É, ver quem vai. Kátia, você está aí? Você pode fazer a prece para a gente? Posso sim, Então, tá. que a partir de agora, com as bênçãos de Deus, de Jesus, Maria Santíssima, e o auxílio dos nossos amigos espirituais, os espíritos de luz que sempre estão nos acolhendo, nos auxiliando, que possamos ter mente aberta para o entendimento deste estudo e que possamos também, através dessa união no estudo, que os nossos fluidos, né, o ectoplasma, podem ser doados para auxiliar irmãos que estiverem necessitando neste momento. Que as bênçãos sejam derramadas também na casa de cada um que está aqui agora neste estudo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e nossa mãe, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace e por toda a eternidade. Que assim seja. Vamos começar. Formação, vocês viram, Jair? E para Jair fazer a Não sei, leitura. eu não sei onde é que parou, acho que foi de. Acho que agora foi uma série, formação de seres vivos, né? Vamos lá. Vamos lá. Pegar lá para voltar. Formação de seres vivos. Quando começou a Terra a ser povoada? A pergunta é essa. Quando começou a Terra a ser Quem gostaria de responder? Quando a Terra começou a ser povoada, o planeta Terra? Quando é que o planeta começou a ser povoado? Vamos lá? Eu creio que foi quando Noé voou a arca com os animais, etc, etc. É uma boa metáfora. Noé, vai lembrar, ô, Júlia, que Noé é uma metáfora, não é uma Sim. história verdadeira. Ah, é? Não existiu Noé. O Noé, existe o Noel. Vocês conhecem o marido da Alice. O Noel Sim. existe, agora o Noé nunca existiu. Não, olha, Não. boa. Pois é. Todos os Pois. povos têm a metáfora para a formação da Terra. Você vai ver na China, ela vai usar uma outra metáfora, os indianos, os chineses. Se a gente for na Uhum. África, a gente vai dizer, elas vão dizer que é Yansan que casou com Exu. Eles vão ter uma outra explicação. Se a gente for na Índia, foram os deuses, não sei das quantas. Então, o Noé é a explicação mosaica, é a explicação dos judeus, do povo judeu. Mas Uhum. os outros povos, cada um tem a sua explicação. Talvez tenha aí umas centenas de metáforas como a de Noé. O Noé é uma metáfora, é uma maneira de explicar a povoação da Terra. Né? Então, eles explicam com metáforas. A Bíblia, ela é cheia de metáforas. A única coisa da Bíblia que é real, assim, a Bíblia ela é um livro histórico, mas é um livro histórico manipulado pelos interesses dos judeus. Então, de acordo com o interesse dos judeus, tanto que lá os judeus estão sempre certinhos, né? Mas Adão e Eva, Noé, são idades muito recuadas. Não tem como comprovar isso historicamente, entendeu? Uhum.
Vamos ver o que os espíritos falam. No começo, tudo era o caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Apareceram, então, seres vivos apropriados ao estado do globo. Caos aí, vamos imaginar uma bola de fogo, porque o planeta Terra é um pedacinho de uma grande estrela que explodiu. Big Bang. É a teoria mais aceita. Então, aquela estrela explodiu, voou pedaço para tudo enquanto é lado. Um desses pedaços é a Terra. Onde tem fogo, não tem vida. Certo? Né, gente? Onde tem fogo, não tem vida. Só que a Terra foi esfriando. E à medida que ela foi esfriando, sempre da lateral para o centro da Terra ainda é incandescente, ainda é fogo. Por exemplo, o Google, ontem, ou hoje, acho que foi ontem, o Google lançou uma fake news, uma notícia falsa, para todos os moradores do Rio e São Paulo, dizendo que aconteceu um terremoto. Deixou o pessoal, ninguém viu o terremoto, mas as pessoas ficaram assustadas. Então, os telefones têm um sistema, em cada telefone, e foi implantado pelo Google, que toda vez que houver um balanço em vários lugares, em vários aparelhos, o robô da Google entende que está acontecendo um terremoto. Então, ele lança uma mensagem avisando todo mundo. Então, é um processo automático. E aí foram entrevistar o maior meteorologista do Brasil. E ele falou, não teve terremoto. Na verdade, o Brasil nunca teve terremoto. Porque o continente brasileiro, nós sabemos que o nosso país é um continente, ele está em cima de uma placa. Então, está aqui a placa. A placa tectônica. O que é a placa tectônica? É a placa que separa o fogo, aqui embaixo é o fogo, da vida. Aqui em cima é a vida. A placa, ela protege para que o fogo não suba. Então, o Brasil é essa bolinha de papel. Ele está em cima da placa certinho. Então, não tem terremoto. Não tem maremoto. No entanto, o Japão, ele está na divisa de duas placas. O Japão está aqui, ó, no meio das duas. Toda vez que uma placa mexe, o Japão mexe. Então, o Japão, sim, tem muitos terremotos. O Brasil não tem. Então, essas placas tectônicas, elas separam a Terra, o miolo da Terra, que é incandescente, para o restante do planeta que já esfriou. Então, o esfriamento é da lateral para o centro. À medida que foi esfriando, chegou a uma condição que algumas vidas surgiram. Ou seja, a Terra está cheia de vidas, só que essas vidas não surgiam por causa do fogo. À medida que o fogo foi diminuindo, surgiram. Por exemplo, surgiram os dinossauros. Porque naquele momento de esfriamento gerou gases que só os dinossauros conseguem respirar. Porque a pele deles
parece uma casca, parece jacaré. E eles são gigantes, então a narina deles absorve aquele gás e não morre. Então surgiram os dinossauros. Entre eles, talvez até o jacaré, né? A barata, a baleia, e alguns que ficaram. Aí a Terra continuou esfriando. Ela esfriou de um jeito e os dinossauros morreram. Eles não suportaram a temperatura. Eles eram da outra temperatura. E aí houve um momento que eles esfriou de tal jeito que as placas trincaram. O oceano cresceu e os continentes se separaram. Houve um tempo que os 5 continentes eram juntos. Aí se separou. Então, para a gente ir na Europa, a gente tem que atravessar o Atlântico, porque a Europa está do outro lado do Atlântico. Para eu ir para a Argentina, eu não preciso. Dá para ir de carro, porque não tem mar. Como ir de Portugal para a França, não tem mar. Então, separou os continentes e surgiram outras vidas. E a Terra continuou esfriando. Até que surgiu os últimos moradores. Adivinha quem são? Quem são os últimos moradores do planeta? Os que chegaram por último. Hein? Nós, né? Nós. Nós. Pois é. Já viu aquele pessoal folgado que chega na última hora e quer ser o dono da verdade? Somos nós. Chegamos por último e destruímos ainda o que está aqui. Né? Então, somos os últimos a chegar. Então, toda vez que surge uma doença, por exemplo, a Covid-19, a Covid foi feita na China, não, e tal, falavam isso da AIDS também. A AIDS falaram que foi na África. Não é nada disso. À medida que a Terra vai esfriando, outras vidas vão surgindo, inclusive microvidas, que é o caso da AIDS sei lá, 50 anos atrás, e depois, agora recentemente, o vírus da Covid, né? Então, vão surgir outros. Entende? Aliás, já tem um vírus novo na área aí. Só que os cientistas rapidinho debelam, né? Criam vacina, etc. Então, é assim que surgem os seres vivos. Portanto, se perguntar para vocês, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Né? O ovo. Houve um momento que a galinha conseguiu romper o ovo e saiu de dentro do ovo. Pronto, ali ela já começou a botar ovo e foram surgindo outras galinhas. Mas os ovos já estavam ali, aguardando o momento adequado para a galinha surgir. Então, tem muitos ovinhos de seres desconhecidos guardados, esperando o momento certo para poder dar vida, né? Vir a vida. De onde vieram para a Terra os seres vivos? Vamos lá? O que vocês acham? De onde vieram os seres vivos para a Terra? Outros planetas. Aula de biologia, né, gente? De onde vieram os seres vivos, Jair? Outros planetas, eu acho. De outros planetas? Não, diz que vieram da água. Vieram da água? Ok, dos planetas, da água, mas quem? Segundo a biologia, tudo começou na água, né? Tudo começou na água. O primeiro ser vivo, ele era, a gente fala que foi a ameba, né? Ameba. Ele era único, já tinha uma célula, Mônaco? é, já tinha uma célula, então começou tudo na água. Acho que, quer dizer, Deus faz uma coisa tão, tão perfeita, né? Que ele já criou, né?
já deixou o germe na terra. Então, no momento propício, ela surge, vai surgindo, né? Então, quando era quente demais, não tinha vida, ou tinha vida que suportava aquele calor. Quem que suportava aquele calor naquele momento? Aí, à medida que foi esfriando a terra, então, aí esses germes que já estavam ali, eles começaram a ganhar vida, né? Pelo menos a biologia fala isso. Bom, o que é que acontece aqui no Brasil, né, Denise? Está calor. O que é que acontece, Ilete, quando liga um ar-condicionado, o ambiente refresca. Sim. O que é que o ar-condicionado libera quando o calor sai? Quando o calor sai, Água. Água, muito tá bem. bom. Sacaram? Ele fica gotejando, né? Pensa no ar-condicionado. A terra está muito calor. Aí Deus liga o ar-condicionado. Ela vai esfriando. O que que nasce? O que que gera? Água. Ah, Água que eu aproveito. Isso. E a água vai para os rios, mares e tal, enfim, gera água. Então, onde tá a vida? Na água. Antes, ela não se mostrava porque ela estava misturada ao calor. É por isso é que nós podemos morrer Olha, de fome, eu mas de vou sede, atender rapidinho aqui. Um desde que temos pedreiro que está na água casa não temos. espírita. Segue Jesus. Rapidinho, pessoal, já volto. Esse mesmo. Quem estava falando, Esse pode concluir o raciocínio. É assim, sim. dizem Esse. os cientistas que o ser humano sem água não resiste mais do que 5 dias, penso eu. Mas sem comida pode estar muito mais tempo. Isso é que o nosso corpo é 60 e tal por cento é água, não é? Precisa de água, né? Ele é formado, acho que é 70% de água, né? Tanto que se a gente começar a suar muito, desidrata, né? Rapidinho. Então, quanto mais a gente vai ficando experiente, né? Vai ganhando idade, né? A gente desidrata muito mais fácil. Muito fácil, Também vai muito fácil. perdendo água, né? Então, a água é vida mesmo. Então, vamos ver a resposta aqui do livro dos Espíritos. Hoje, aí não sei, mas aqui eu vivi a experiência, porque a minha mãe esteve num lar, e era um quebra-cabeças para pôr os idosos a beberem água. Normalmente não querem, e é numa faixa etária que é muito necessária a água. Desidratam com muita facilidade. Uhum. Muita facilidade. Então, de onde vieram para a Terra os seres vivos? A Terra lhes continha os germes, que aguardavam o momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados e formaram os germes de todos os seres vivos. Esses germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma dessas se reuniram, então, e se multiplicaram. Então, é aquilo que a gente, né, mais ou menos sabe, né? Tudo tem seu momento propício. Só está aguardando, né? Já está tudo aqui, só aguarda o momento certo para aparecer, né? No fundo, tem sido sempre assim. Ao longo da evolução, as coisas aparecem quando é a hora certa para aparecerem. Por Aham. necessidade, sempre por necessidade, alguma necessidade, seja ela física, seja espiritual, seja mental. Há sempre uma necessidade de alguma coisa e as coisas aparecem. Uhum. Eu acho que também tem a ver muito com a nossa evolução, né?
Se a gente precisa, por exemplo, a Covid, né, o vírus, quando chegou, ele quis ensinar o que para a gente, né? Alguma coisa veio ensinar, né? Toda aquela, né, aquele caos que se instalou, né? O que que a gente aprendeu com aquilo, né? Cada um vai dar o seu depoimento, né, de como foi passar pela pandemia. É uma coisa que acho que né, eu nunca imaginei que fosse passar por uma pandemia, né? Mas Então, é suposto, e há os registros que existem, não é? Mais ou menos em todos os séculos há uma pandemia. pois é. Né? E dizem que a gente virão outras, com certeza, né? Virão outras, né? E aí, assim, realmente é para evolução espiritual, né? A Terra também, a gente sabe que ela evolui, precisa evoluir. Então, de acordo com a evolução da Terra e dos habitantes dela, somos nós, né? A gente Exatamente. vai receber, né, esse germe que está aí lá, na sua latência, né? Ele vai aparecer. Supostamente já está um outro vírus, lá está, e a origem vem na China, numa província, alguns, um outro vírus que está a desenvolver-se. Já ouvimos aí. Uhum. Eu tenho uma pergunta, Fácil. porque diz que a gente passou pelo estado mineral, né? Antes de chegar no esse aquático, de réptil, aquático. Então, em que momento que foi esses? Porque aqui está falando da cria, porque eu pensei, de repente foi antes da Terra, não sei, em outro lugar. Mas aqui está falando da criação. É, A criação é a origem de tudo, né? nós não somos da Terra, entendeu, Ivete? Nós não somos do planeta, nós somos estrangeiros. Nós espíritos. Sim, Agora, nossos corpos são da Terra, porque eles sim, passaram pelo processo evolutivo. Então, por exemplo, que elementos minerais contém no fogo? Nós estávamos ali presentes, nós, princípio espiritual, não apenas o indivíduo. Então, o ser está ali. Né? Eu não entendo de química, mas, por exemplo, no fogo tem o quê? Tem enxofre, né? Tem gases. Mesmo no fogo incandescente mesmo, tem elementos ali. Não tem vida. Por isso que a gente passa pelo mineral primeiro. O mineral não tem vida orgânica. Aí esfria. Aí a gente se torna um mineral orgânico, ou um mineral dentro da água, que, por exemplo, o hidrogênio, que é, segundo os cientistas, as pesquisas que mais respondem, o hidrogênio seria o primeiro. E aí o hidrogênio se juntou com o oxigênio, formou a água. Quer dizer, o resfriamento. Enquanto o hidrogênio e o oxigênio estavam longe um do outro, era fogo. Mas quando os dois se juntaram, virou o quê? H2O. Primeiro, H2O2, que é a água oxigenada, que não para nós humanos não serve. Ninguém vai oxigenada. Mas para os dinossauros, por exemplo, de boa. Era uma água mais ácida. Então, aí surgem os orgânicos. É a vida. Então, aí o princípio espiritual ganha vida. São as plantas. E aí as plantas evoluem, evoluem, evoluem. Por isso que eu falo, nós não somos da Terra, porque essa evolução se dá em outras dimensões, outros planetas, né? Aí as plantas, depois os animais, vários animais, até chegar ao humano. É um pouco complexo isso, não é fácil, né, Ô, gente? Luiz, Eu, inclusive, acredito, isso é um palpite meu, não tem nenhuma fundamentação científica.
Eu acredito, talvez eu não viva para confirmar essa minha ideia, viva nessa encarnação, né? Uhum. Que vão surgir vírus e bactérias benéficas. Porque toda vez que surge um vírus, meu Deus, está matando. Mas vai chegar uma hora que os cientistas vão dizer assim: apareceu o vírus tal, mas ele é bonzinho. Ele ajuda a, por exemplo, fechar a camada de ozônio. Ele ajuda a curar a diabetes. Porque, à medida que a Terra vai evoluindo, também seres evoluídos, vírus evoluídos, bactérias evoluídas também surgirão. Mas, assim, os cientistas não discutem isso. Eu é que estou, né, falando. Diga, Jair. Ô, Luísio, É a Kátia. Fala, Kátia. É a Kátia que falou. de certa forma, se a gente for analisar, buscar na literatura da medicina, a formação do nosso corpo, ela é praticamente toda de mineral. O espírito, igual você falou, não, mas o porco. Porque se você tiver uma falta de potássio, você tem problema do magnésio, né? Do zinco, do ferro, é, Do cálcio, já falou, né? Verdade, o cálcio verdade. não ter falado, não. Então, quer dizer, o que é que o corpo é formado? É água e minerais. E Tanto daí que, formou o corpo, tanto que as né? pessoas falam que o corpo tem 70% de água, né? Se as múmias, elas ficam ressecadas, ficam magrinhas, porque o que tinha antes era água, era líquido, né? Então, eu quero falar assim, que aí vê porque, igual a dúvida dela, a gente veio do mineral. A gente veio porque a gente, com os outros, o organismo, a gente tem o ouro, tem a prata, tem o zinco, quer dizer, em forma do ser humano, Isso, né? isso. Mas aí você vai coisando, igual os ácidos que o organismo tem. Então, a partir do momento que você vai perdendo, onde você tira isso? Primeiramente, Então, Kátia, nas verduras, olha como é que é vegetais, legal. né? Olha como é que é legal. Olha como é que é interessante, viu, Irlete? Como o mineral não tem vida, o que nós herdamos dele é o quê? Matéria. Está no nosso corpo, a Kátia disse muito bem. Tudo que nós vivemos está aqui dentro. Está registrado aqui, no DNA. No E a entanto, gente busca, no e a gente entanto, busca o no vegetal já sobrenatural. é vida orgânica. O vegetal já tem espírito, um princípio espiritual, né? Então, o que que a gente guardou do vegetal? A sensibilidade. A gente chora sem saber por quê. A gente é sensível, a gente tem alergias. É a sensibilidade do vegetal. Porque o vegetal, ele tem alma. Uma alma de vegetal, tá bom, gente? Quando o pessoal abraça as árvores, não sei o quê, parece absurdo, mas o vegetal tem princípio espiritual. E do animal, o que que a gente herdou? A reprodução, o instinto sexual, o instinto maternal, a capacidade de brigar, de se defender, de fugir. Eles deixaram essas heranças em nós. Então, cada reino deixou a sua herança própria. O mineral só não deixou herança espiritual porque ele não tem espírito ainda. Ele não tem vida orgânica. Que legal isso. Ô, Luiz, Eu acho é, e, a, sensacional. e a gente busca o material orgânico aí, que é igual o magnésio, a vitamina D é onde? É na natureza, por exemplo. É no vegetal, é nele que a gente coisa. Então, a gente mantém o organismo, a saúde, de acordo com uma parte da alimentação da gente, como que a gente vive. Igual, a vitamina D, qual que é o maior fornecedor? O sol. Então, é para você ver. Isso aí eu acho que fecha essa questão de onde que a gente veio da natureza, fora a parte que
passa, igual você falou, que é o redor do animal, que é a reprodução e tudo. Mas a formação, porque a gente vai adquirindo muita doença com as faltas desses minerais. Então, hoje, no estado em que nós estamos, estado espiritual, a natureza deixa para nós mesmos gerirmos o equilíbrio de todas essas experiências. Antes, a natureza fazia isso para nós. Agora ela falou: não, o Aloysio consegue, a Arisete consegue. Todas as vezes que o cálcio que me ajudou a formar não tiver no meu corpo, eu vou ter, como é o nome do negócio que for que dá buraquinho no osso? Eu vou ter osteoporose. Todas as vezes que o ferro da qual eu fiz parte não tiver em mim, eu preciso ter o ferro porque ele compõe o que eu sou hoje. Quando eu não tiver ferro, ou tiver uma quantidade menor, eu vou ter anemia. Então, a gente, hoje, nós somos responsáveis, nós mesmos, por cuidar disso. A gente faz um exame laboratorial e aparece tudo. Aloysio, por exemplo, eu estou com deficiência de vitamina D. Um país com tanto sol. Exato, o Brasil tão rico em sol. Pois é, Lisete, eu falei isso com a médica. Aí ela disse assim: é que você já tem 60. Seu corpo já não absorve mais a vitamina D do sol como devia. Se você ficar no sol para ter a vitamina D que você precisa, você vai ter um problema, que vai ser o câncer de pele. Então, você vai ter que repor. Eu tenho que tomar a vitamina D em forma de cápsula para repor aquilo que o sol já não me dá mais. Porque, como idoso, eu não posso mais ficar no sol. Quando eu era jovenzinho, eu ficava no sol, mas agora eu sou idoso, não posso ficar mais. Olha como é que o corpo ele vai regulando. Agora a minha filha estava com deficiência de vitamina de ferro. Ela teve que tomar a reposição de ferro. Por quê? Teve anemia. Então, tudo que nós passamos está composto no corpo e não pode sair. A gente não pode tirar. A natureza fazia isso para nós, como o sol. Tomando banho de sol, eu teria vitamina D. Só que agora, o que os médicos confirmam? Que eu não tenho mais condição de absorver a vitamina D que eu preciso. Se eu tiver ferro demais também no meu organismo, vai trazer consequências. Tem que ser em equilíbrio. Renal. Consequência renal. Isso, renal. Cálcio não pode ter demais. Né? Eu acho isso muito interessante. Eu não sei se aí é muito... Há uma inteligência no corpo que nos faz, que nos lembra quem fomos. Quem fomos. Tá aqui, ó. Eu quero dar notícia para a Lisete, não sei se eu comentei com a Conceição, é que nós instalamos uma TV, aqui não sei se vai dar para ver, não dá não, uma TV no lugar do Data Show, lá na SGE, lá na Casa Espírita. Já está? Já está instalada. Eu faço assim, Lisete, eu vou, e se der, se não der, alguém vai fazer o dinheiro cair do céu, eu compro a prestação. Aqui no Brasil é uma beleza. Ou cair em cima da mesa. Aí eu fui lá e em cima da mesa. Ei? Como é que é? O dinheiro cai do céu e hoje caiu em cima de uma mesa. Pois é. Então, aí do domingo já vai inaugurar. Vou tirar fotinho direitinho e tal. E aí a imagem vai chegar com maior qualidade. Então, quem é comentarista do domingo vai ter que maquiar direitinho. Se tiver lá um pedaço de pão aqui no canto da boca, vai aparecer, porque agora, ou a casca de feijão no dente, vai aparecer, porque agora a televisão com alta resolução, né? É evolução. E aí, você leu esse comentário sobre observação de Kardec, amor? A letra pequenininha aqui. Eu vou traduzir, porque foi... Está errado aqui. Ah, tá. Não, está no lugar errado. Onde estavam... Esqueci o nome, não. A observação é depois.
onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? A gente já começou, mas aí vamos lá. Onde é que estavam os elementos orgânicos antes da Terra se formar? No universo seria? Não sei. Vamos lá. Kátia acha que é no universo. Tem mais? Vamos lá, gente, vamos arriscar, vamos pensar. Às vezes é o que vocês estão pensando, vocês estão com medo de dizer, ó, tem que arriscar igual a Kátia, igual a Júlia. Eu acho que o universo que é uma boa resposta, já não me lembro disso, já vi há muito tempo. Estava na própria Terra, gente. Lembra quando esfriou a água carregada de vida? Já estava na Terra. Tudo que a gente precisa para a Terra está aqui. Não precisa trazer de fora. Eu não vi a pergunta. Já estava na Terra. Aloísio, Diga. é que cada coisa que vai acontecendo vai tendo uma consequência, né? E um despertar de uma outra. De né? uma outra, exatamente. Um fato vai desencadeando outro. Outros. Entendeu? A liberdade sexual, fundamental, porque ajudou a independência da mulher, mas houveram exageros. A liberdade sexual liberou o vírus HIV. Ele estava ali, dormindo. Já estava lá, ninguém. Por isso que eu acho injusto, é sempre injusto. Quando falaram, por exemplo, que era da África, e foram os macacos, e aí as pessoas começam a matar os macacos. E aí as pessoas continuam a discriminar o africano. Não está na África, está na Terra, no planeta, em germe, como o ovo, esperando a hora dele chocar e a galinha sair dali de dentro. Então o vírus já estava lá. Aí, quando foi agora a Covid, falaram que foi na China. Aí o pessoal discriminou os chineses e tal, até desfazer a fake news, a notícia falsa, muita gente embarcou nessa. Tem gente que acredita até hoje nisso. Mas não está em lugar nenhum, está na Terra mesmo. É que vai permitindo a vida. Então, o que acontece? A liberdade sexual fez com que a mulher ganhasse autonomia. Aí surgiu o movimento feminista. Mas, como consequência, surgiu o HIV. Ou SIDA, né, como diz a tradução original. Diziam que todo mundo ia morrer por causa disso. Nada, tá todo mundo a gente já se acostumou, é nosso vizinho, convive com a gente, nós vivemos em harmonia com ele, está tudo bem. Não se fala. Isso também. Pensa que a Covid acabou? Não, ela continua por aí. Só que a gente agora, né, convive com ela. Ei, Covid, tudo bem? Tudo bem, Luiz. Ó, fica aí você aí, eu fico aqui. Não chega aqui, não. Né? De vez em quando ela fura, chega, aí eu tomo um comprimidinho, tá tudo bem. Mas houve uma época que ela matava. Mas por quê? A gente não conhecia direito. Aí agora a gente conhece, somos grandes amigos, né? Claro que era mas está tendo muitas mutações. Isso. Há muita mutação. Eu não sei se eu tenho alguma razão, mas o que eu acho é que, estando latente na Terra, não é? Depois há de haver uma condição de clima, especialmente acho eu do clima, de mais temperatura, para surgir outras espécies de Covid. Faz desenvolver. Ué. Não quer dizer que eram todos. Por exemplo, quais foram os primeiros humanos da Terra? Os africanos. Então, os africanos, em determinado momento, a Luzia, né, que seria a verdadeira Eva, os africanos surgiram. Daqui a um tempo, a Terra foi esfriando, agora dá para surgir também os chineses, aí surgiram os amarelos. Chineses, japoneses. Daqui a pouquinho surgiram os europeus. Daqui a pouquinho, eu não sei qual é a ordem certa, eu estou aqui chutando, surgiram os peles vermelhas, os indígenas, os americanos, os aborígenes da Austrália. Então, de acordo com
o clima, com o resfriamento da Terra, vão surgindo novas vidas. Engraçado, eles falam assim, o aquecimento global, Aloysio, não está esfriando, não, está aquecendo. Não, continua esfriando. É o calor do interior da Terra que está sendo projetado para o resto do planeta, mas continua esfriando. Não dá para a gente perceber porque nós somos pequenininhos, é um movimento gigantesco, né? Sim. Então, não é a mutação da Covid, é o ambiente que faz surgir novas variantes da própria Covid. Então, tem a Covid, vamos dizer assim, a Covid, que é o Aloísio, depois surge a Covid, que é a Júlia, depois surge uma outra Covid, que tem o olhinho puxadinho, e vai surgindo outras. Né? Outros vírus, melhor dizendo, né? Então, Aqui está tudo na Terra, já está aqui, gente. está. Tudo que surgir, meu Deus, aí vai vir aquela coisa, foi os ETs que trouxeram. Não, está aqui na Terra. Está aqui na Terra. Aí a resposta... Aqui no item anterior, aqui no item anterior mesmo, 44, ele fala que os princípios orgânicos se agruparam assim que cessou a força que os mantinha afastados. Isso. E eles formaram germes de todos os seres vivos. Todos. Então, tinha uma coisa que mantinha afastado e até aquele momento não podia ter sido, né? Depois que essa força cessou, aí veio esse novo fato. É uma evolução de coisas, Sim, né? com certeza. É. E você sabe o que mantém afastado? O calor. Pois é tudo O calor. hidrogênio e o oxigênio, quando estão muito calor, eles viram vapor, ficam afastados. Quando você esfria, ele volta a ser água. Aí, junto. À medida que o planeta vai esfriando, aqueles elementos que estavam afastados se juntam para formar vidas, ou para dar vida àqueles elementos que já estavam ali em germe. Em germe. E vão surgir muitos ainda. Mas atualmente, com as alterações climáticas, alguma coisa que já fazia parte da ciência, daquilo que se estudava e que sabia para produzir isto ou produzir aquilo em termos de calor, de frio e não sei o quê, eu acho que haverá aqui um processo ou outro que com estas alterações climáticas ou vai retardar ou vai adiantar. Porque a subida da temperatura das águas mesmo nos oceanos é uma coisa preocupante. Sim, claro. Para a evolução da espécie. A temperatura média que está a subir, tudo isso vai ter influência nesta evolução. Tem, já está tendo, né? Acho eu, não sei. Claro, já está tendo. Já está tendo. E vê-se que está por aí, não é? É. E aí a gente fala, vai piorar? Não necessariamente, que Deus é Pai. Depende do que a gente entender piorar. O que acontece hoje? Hoje a gente tem um ar-condicionado que permite que dentro de casa a gente tenha uma temperatura que a gente sobreviva. Lá fora já está mais difícil. Talvez chegue um dia que a gente tenha que sair com uma roupa especial, com um capacete, né? Talvez aconteça isso. Na Covid a gente tinha que sair com máscara e tal. Talvez chegue um ponto da gente ter que sair assim. Sim, Como embaixo do mar. Para a gente ficar embaixo do mar, a gente precisa ter oxigênio com a máscara. A gente não consegue ficar lá como os peixes ficam. Talvez cheguemos nesse ponto. Não sabemos. O que eu tenho certeza, eu, Aloísio, é que a gente vai resolver. Porque Deus está aí nos inspirando para a gente resolver. Não vai perecer. E se perecer também, nós vamos mudar para outro planeta.
porque é o processo natural da Terra. Não estou dizendo que, igual muita gente pensa, não, não tem problema, deixa acabar. Não, o nosso papel é preservar, porque isso custa caro para nós. Para nós. Para Deus, não. É o planeta funcionando normalmente. A gente faz bobagem e tem o efeito colateral dessa bobagem. O que é que a Eliette falou? Causa e consequência. Então, o aquecimento global vai voltar contra nós, que nós é que estamos fazendo ele. Igual jogar uma bola de borracha na parede, ela volta para nós. Nós estamos com um problema, porque muitos governos estão saindo do Tratado de Preservação Ambiental. Tratado de Paris. Né? O Brasil é uma parte importante por causa da Amazônia. O Brasil e os países aqui da América do Sul e América Central. Mas tem outros lugares, né? Tem, Muito. né, o Japão, tem a Austrália, tem muitos lugares que têm mapas aí que vão ajudar. Enfim, estão tentando dentro da nossa condição. Mas eu não acredito aquelas coisas do final, todo mundo morrendo, aquele desespero. Não acho que é assim, até porque a natureza dá saltos. A gente vai se Na adaptando. natureza nada se perde, né? Tudo se transforma, Exatamente. né? Ela vai se transformando. E eu acho que tudo que vai acontecendo também, apesar do ser humano ser uma das causas da destruição, porque ele sai destruindo, por exemplo, imobiliárias loteiam áreas perto dos rios, quer dizer, então quando enche, o prejudicado é aquele que comprou, né? Porque não preservou, não respeitou a natureza. Sim. Então, a terra, ela por si só, me parece que até no Evangelho tem, ela vai querer de volta aquilo que foi tomado dela. Então, eu acho que é uma parte para o ser humano evoluir é a transformação do planeta. Igual você já falou no início, que eram emendados. Depois, hoje, para ir para a Europa, a gente tem que atravessar o oceano. E assim vai acontecer. Eu acho que tudo, vai acabar o mundo? Não. Eu acho que vai ter transformações, a Terra vai se redividir de novo. Eu penso assim, vai se redividir de novo. Agora, tem áreas assim como a Antártida, né, que foi submersa. Eu acho que vai acontecer também com alguma área do Pode planeta acontecer. Terra Alguma vai hoje. desaparecer. Aí é que entra o mito do Noé, por exemplo, né? O Noé É, é uma mitologia que conta a história de uma mudança climática. Justamente. E falar, foi só ele com a família que salvou? Não, senão também não tinha reproduzido, se for olhar aquilo que está lá na Bíblia. Aquilo foi uma forma que eles encontraram de Uhum. contar a história, de colocar. Assim como fala de Eva e Adão, que a gente sabe que não teve, não existiu, né? Foi os períodos, Sim. né? Isso. Mas, então, às vezes a pessoa fica com muito medo, e não, a gente tem que entender que nós estamos aqui de passagem, e Exato. vai ter essa transformação na Terra. A Não, gente vê inclusive, Kátia, de transformações o passagem tempo no todo, planeta. no planeta. Não precisa ir mais além. De passagem no planeta. Do mesmo jeito que eu viajo para a Europa e falo, ei, Lisete, tudo bem? Tudo bem, Conceição, Júlia? Vou para o Japão. Também a gente vai para outro planeta. É muito comum os espíritos desencarnar e irem para outro planeta, às vezes até são de lá. Schubert, Mozart, os grandes artistas, pessoas que raciocinavam à frente do seu tempo, não eram daqui. Vieram, depois voltaram. Os capelinos. Então, também não dá para a gente se apegar até agora. É claro, né, gente? A nossa casa, tem que zelar por ela. Não quer dizer para a gente também esmazelar, como Não, diz em Minas Gerais. A gente vai zelar pela nossa casa, mas sabendo que ela é uma matéria, então ela é nossa provisoriamente, aliás, nem é nossa, né? Nós estamos de passagem, sempre. E Os aí, empréstimos. e aí é importante, eu acho uma coisa fundamental, é o seguinte, quando a gente não entende uma coisa, e esse é um assunto
complexo, a gente confia em Deus, entrega para Ele. E pronto. Ó, eu sei que Deus é meu Pai, Ele não vai me deixar em situação complicada, e pronto. É preciso que a gente tenha isso, senão a gente se entrega ao pessimismo, a ideia de fim. Isso é coisa de materialista, isso não pode ser um pensamento espiritualista. Porque o materialista, para ele se entrega a isso porque para ele é só a matéria mesmo, não tem espírito. Né? Agora, para nós que somos espiritualistas, espíritas, católicos, umbandistas, evangélicos, budistas, enfim, para aqueles que acreditam na vida espiritual, independente da religião, a gente tem que entregar para Deus e compreender que nós somos minúsculos diante da grandeza de Deus. Vamos parar aqui, então, na questão número 45. A gente reinicia ela na próxima semana, tá bom, gente? Passa Tá bom. rapidinho, né? Passa no instante. E agora eu vou para lá testar a TV no computador. Testei em casa antes de comprar, né? Quando aqui de casa, a Marcela testou na casa dela. Agora eu vou testar na TV da SGE. Daqui domingo. Amanhã, eu e Jair vamos passar o dia inteiro com os netinhos, né? Que a nossa netinha fez aniversário quarta-feira, Ana Rosa. Então, nós vamos comemorar amanhã. Estamos preparando aqui tudinho, Jailza, no caso, preparando tudinho aqui os quitutes, que eu fiquei trabalhando agora, e agora eu vou para a Casa Espírita. Então, aí amanhã não vai dar para testar. Então, eu vou testar hoje, para no domingo, quando chegar lá, tá tudo certinho. Tá bom? Boa. Beijo no coração de vocês. Tá.